Olá! Você já pensou em comprar ações da Bolsa de Valores? Hoje em dia, esse tipo de investimento não é restrito apenas a grandes investidores não, viu? Mas quais os cuidados você precisa ter antes de arriscar o seu dinheiro nesse mercado? Preste atenção na primeira matéria de hoje, que a gente traz algumas dicas para você. Durante muito tempo, o principal investimento dos brasileiros era esse: guardar na poupança. Um investimento com rentabilidade baixa, mas regular. Isso mudou. Hoje, muitos brasileiros já buscam investimentos de renda variável. São aqueles que podem proporcionar mais ganhos, mas envolvem alguns riscos. É o caso das ações na Bolsa de Valores. Em 2018, o índice Bovespa fechou com um crescimento de 15,3%. Esse índice mostra a rentabilidade das ações mais importantes da B3, que é a Bolsa de Valores oficial do Brasil. Atualmente, ela conta com mais de 800 mil investidores ativos, do tipo pessoa física, gente como eu e você. Pretende fazer parte desse grupo? Então veja as dicas do professor Rogério, que já escreveu 2 livros com orientações para os novos investidores. Mas antes, que tal partir do básico? Afinal, o que são ações? Quando a pessoa compra uma ação, ela está se tornando acionista da empresa, ou seja, ela está se tornando dona da empresa, dona junto com os demais acionistas. É a menor fração do capital social de uma empresa, uma ação. Antes de investir, primeiro é bom fazer uma autoavaliação para você conhecer o seu perfil de investidor: conservador, moderado ou arrojado. Muitos sites de bancos e corretoras de investimentos oferecem testes para você fazer online. É porque, como a bolsa de mercado tem variações diárias, você precisa saber se está mesmo disposto a correr alguns riscos. Crises sempre existirão no mercado de ações. Quedas seguidas de alta. Isso significa que o investimento em renda variável ele tem boas perspectivas, ele pode trazer bons retornos para os acionistas, para os investidores, se for considerado um horizonte temporal maior. Quer ver um exemplo? Warren Buffett é um dos homens mais ricos do planeta. Em sua carteira de investimentos, ele tem ações que comprou há décadas e que valorizam muito até hoje. Bom, mas essa ainda é a imagem que muitos têm da Bolsa de Valores, um oceano repleto de predadores. Só que a Bolsa não serve apenas para grandes investidores, não. Basta pensar comigo, se você vai comprar um carro ou uma casa, talvez tenha que pedir um empréstimo em um banco. Empresas também precisam de dinheiro emprestado para comprar máquinas ou investir em novos projetos, por exemplo. E a Bolsa de Valores existe justamente como uma forma delas captarem recursos necessários para se desenvolver. Atualmente existem mais de 300 empresas com ações na B3. É um número baixo. A Bombay Stock Exchange, na Índia, por exemplo, tem mais de 5 mil. E é importante você escolher bem as empresas antes de comprar ações, porque vai dar um voto de confiança de que essas companhias vão se desenvolver. Empresas que estão com uma perspectiva boa de crescimento e remuneram bem o seu acionista na forma de dividendos. O que são os dividendos? É a parcela do lucro que cabe ao acionista desta empresa. E eu também preciso ler os balanços dessas empresas, saber se são empresas lucrativas. As bolsas de valores podem ser o epicentro de crises econômicas, mas também são um motor importantíssimo da economia moderna. É só pensar em grandes empresas de tecnologia cujos serviços você usa diariamente. Muitas delas só existem porque houve investidores acreditando nos projetos que elas desenvolveram. Mas é bom lembrar, não basta conhecer as empresas nas quais você vai investir. Também é importante ficar ligado no noticiário, porque setores diferentes reagem de forma distinta diante dos rumos da economia. Por exemplo, a inflação está em baixa, grandes companhias de varejo podem se valorizar com isso. A China começou a importar mais alimentos? Ótimo! Aí são as empresas alimentícias exportadoras que podem se dar bem. Por isso, o segredo é ficar bem informado, ser persistente e ter um pouco de sangue frio.
a gente recomenda que as pessoas diversifiquem os investimentos, ou seja, escolham mais de uma empresa para investir. Você investir gradativamente um pouquinho por mês, por exemplo, sempre tendo como objetivo o longo prazo. Agora, se você não tem tempo para analisar as empresas nas quais quer investir, você pode buscar os fundos de ações. Eles são gerenciados por bancos e corretoras que compram ações de diversas empresas, de acordo com o objetivo dos acionistas. Escolhe um fundo com uma baixa taxa de administração, isso é importante. Pode ser um fundo que acompanhe o índice Bovespa, pode ser um fundo que acompanhe qualquer desempenho de mercado e dessa forma ele está investido em renda variável. E um lembrete importante: mantenha os pés no chão. Cuidado com a euforia e as promessas de ganho rápido e fácil, porque bolsa de valores não é loteria, não. Deve-se desmistificar que as pessoas vão ficar ricas investindo na bolsa de valores. As ações são instrumentos financeiros onde as pessoas alocam seus recursos para construir patrimônio no longo prazo. As ONGs prestam serviços muito importantes para a sociedade. E apesar de serem movidas pela solidariedade e pelo voluntariado, elas também precisam ser administradas com eficiência, como em qualquer outra empresa. É por isso que você vai conhecer um projeto que ajuda gestores do terceiro setor a superarem esse desafio. O último levantamento do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA, mostrou que no Brasil existem cerca de 820 mil organizações da sociedade civil, popularmente conhecidas como ONGs. Elas trabalham apoiando determinados setores da sociedade e promovendo serviços a populações carentes nas áreas de educação, saúde e outras. Para regulamentar e organizar a atuação dessas ONGs no Brasil, foi editado o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Depois de adiamentos sucessivos na data da vigência, finalmente, em janeiro de 2017, as novas regras para as ONGs começaram a valer. Nós temos um marco regulatório que veio lá desde 2014 exigindo que as entidades trabalhem com planejamento, ela faça o controle, né? E esse plano e controle tem que ter ferramentas que possam comprovar que aquilo que foi planejado foi executado. Muitas das organizações não têm condições de adequar-se aos novos padrões por falta de recursos ou conhecimento sobre a regulamentação. Pensando nisso, um grupo de alunos do mestrado profissional em Controladoria e Finanças da Universidade Presbiteriana Mackenzie teve uma ideia para ajudar algumas dessas organizações. Eles foram até a cidade de Valinhos, no interior de São Paulo, para ajudar na criação de soluções para a gestão administrativa de algumas ONGs da cidade. O mestrado profissional tem como característica ter um produto final de aplicação prática. Dentro das diversas possibilidades, existe a modalidade da pesquisa intervencionista. E nesse caso específico, nós conseguimos ainda juntar uma atividade de pesquisa intervencionista com um impacto social bastante relevante, que é poder auxiliar, vamos dizer, a parte gerencial dessas entidades do terceiro setor. Ao todo, 22 alunos do programa de mestrado participaram do projeto. Eles levaram os conhecimentos estudados para ONGs que atuam em diversas áreas, desde apoio à educação de crianças com necessidades especiais e suporte a mulheres com câncer, até auxílio para jovens conseguirem o primeiro emprego. Há ainda um asilo que foi auxiliado pelos alunos. Além de você conseguir contribuir alinhando teoria e prática, eu acho que tem um impacto muito importante na sociedade, que hoje cada vez mais precisa, né? A gente tentar ajudar realmente eles a terem um mínimo de estrutura, um mínimo de controle, um mínimo de organização. O maior motivacional de estar vindo, né, para cá é poder aplicar o que a gente aprende aí no curso e trazer para as ONGs uma colaboração social, poder ajudá-los a colocar em prática, melhorar o dia a dia dessa organização, fazer uma gestão de tempo, gestão financeira. O objetivo do projeto é viabilizar uma melhor administração dos recursos e gestão das atividades das ONGs.
Com isso, elas ganham mais credibilidade e chamam mais atenção de grandes doadores. São 9 instituições, que trabalham desde a criança até o idoso, em todas as áreas sociais, e o objetivo é discutir os problemas comuns, E esse trabalho da universidade, do Mackenzie vindo até Valinhos, nos auxiliando, sem dúvida alguma, é da maior importância. Empresas, pessoas físicas que queiram investir nessas ONGs, queiram patrocinar essas ONGs, terão mais tranquilidade, terão mais transparência nas informações e saber que as ONGs estão controlando corretamente os recursos e aplicando na administração da causa. Se antigamente os jogos e a tecnologia eram vistos como inimigos dos estudos, nas metodologias ativas eles ganham importância a partir da gamificação, que é uma forma de usar elementos comuns aos jogos em contextos que não sejam apenas de entretenimento. Aliar o lúdico à educação é uma ótima opção para tornar a aprendizagem mais divertida. As metodologias ativas procuram influenciar o desenvolvimento do aluno, de forma mais autônoma e participativa. Você leva em consideração que a sala é um ambiente muito mais aderente à vida do aluno, levando em consideração a cultura que ele tem, levando em consideração esse apego e essa mania que ele tem de usar celular. Então você acaba gamificando as aulas, fazendo com que as aulas tenham uma espécie de games ou jogos. A Educação 4.0 tem como objetivo realizar experimentações e projetos mais dinâmicos. E este foi um dos temas da 16ª Semana de Preparação Pedagógica da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Analisando a questão da Educação 4.0 e os aplicativos, os devices, são o caminho da educação do futuro, porque o aluno ele deseja essa interatividade, ele quer fazer parte desse processo de construir conhecimento. A nova geração de estudantes mudou e a educação também, que além do papel físico, agora utiliza o online. Uma das ferramentas de metodologias ativas é o Kahoot, uma plataforma de criação de questionários, onde o professor pode tornar a aula mais divertida, interativa e envolvente. Os alunos eles entram numa interatividade maior, Então você pode fragmentar a sua aula, você pode ter outras formas para causar a imersão do aluno, Você prender a atenção do aluno. O que é o Kahoot? Ela é uma plataforma livre, Ela é limitada até um certo ponto e depois você tem que pagar se você for fazer um cadastro que tem mais funções. Mas na parte livre dela, o professor ele é uma plataforma bem intuitiva onde você cria questionários. A outra plataforma existente e com a mesma proposta do Kahoot é o Socrative, que também permite essa interação entre os alunos. Essas metodologias também podem ser chamadas de peer instruction, que significa instrução em pares. É considerado um método de ensino que transforma a conversa entre aluno e professor e a deixa mais fluida. O Socrative ele permite você criar atividades online em que você pode responder tanto na sala de aula quanto responder de maneira remota. Você pode oferecer feedbacks instantâneos, você pode criar atividades com ranqueamento em que os alunos fazem uma espécie de competição dentro da sala de aula e no final o professor tem um relatório do desempenho dos alunos por turma ou desempenho por questão. Gera uma certa competitividade, um certo clima lúdico, um clima de brincadeira na sala de aula e onde o professor pode utilizar o conteúdo efetivo. Então, por exemplo, pode ser como critério de revisão, pode ser uma prova aplicada. O Mackenzie Movimento está chegando ao fim, mas na próxima edição eu volto com mais matérias para você. Antes eu tenho uma dica. Acesse o nosso site mackenzie.br e tenha mais informações sobre a nossa universidade. Eu te vejo em breve. Até mais!